E aí, meu amigo desenrolado, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui trabalhando aí a função do primeiro grau, tá certo? No nosso primeiro vídeo, nós falamos da contextualização desse tipo de assunto, com o exemplo lá do taxista, falei também da conta telefônica, da física e da química, né? Que podem abranger também a ideia da função do primeiro grau. Falamos sobre o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta, também é algo importante que nós vamos trabalhar melhor aqui nos gráficos, e sobre o zero da função. Então vamos lá, vamos começar nosso vídeo de hoje, é o gráfico de uma função afim ou do primeiro grau, e você vai lembrar disso, o gráfico ele é sempre uma reta. Então o gráfico da função do primeiro grau sempre será uma reta. Quando o A for maior que zero, ou seja, positivo, essa reta ela vai ser crescente. Mas Elias, que A é esse? Lembre que toda função do primeiro grau é y igual a x mais b. Logo, esse A, que também tem o nome de coeficiente angular da reta, se ele for positivo, a reta ela é crescente. Então, um exemplozinho aqui para você, ó, y igual a 2x mais 4. O A é 2, o coeficiente angular, o B é 4. Essa reta ela é crescente porque o A é positivo. Aí você vai compreender o seguinte, não só reta, viu? Todo gráfico. Você, quando for analisar, tem que olhar o gráfico da esquerda para a direita. Veja que da esquerda para a direita ele vai de baixo para cima. Logo, ele é uma função que dita crescente. Daí teremos o seguinte, algumas informações importantes. Esse B é chamado coeficiente linear da reta. O coeficiente linear é onde a reta corta o eixo y. Então, falou-se em coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo y, ok? Aí temos também o coeficiente angular. Veja que essa reta, ela forma com o ângulo x esse ângulo alfa, né? Não? Concorda comigo? Esse ângulozinho alfa. Se eu calcular a tangente desse ângulo, eu tenho o que nós dizemos e chamamos de coeficiente angular da reta. Então, coeficiente linear é onde a reta corta o eixo y. Coeficiente angular é a tangente desse ângulo, ok? Do ângulo que fica entre a reta e o eixo x. Ok para vocês? Tranquilo? Então aqui nós trabalhamos a ideia de reta crescente. Mas aí você deve estar se perguntando, Elias, você não falou sobre o zero da função. Onde está o zero da função? Lembra que eu falei que é o valor de x quando a função é zero? Então, no caso, a função não é o y, é o valor de x quando o y é quem? Zero. Então, é onde ela vai cortar, é onde o gráfico corta o eixo x. Então, o zero da função é bem aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo x. Porque nesse ponto o y é quanto? Zero. Lembre que onde o gráfico corta o x, o y é zero. Onde o gráfico corta o y, quem é zero é o x. Então você tem que ter essa noção. Então, recapitulando rapidinho. A tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x é o coeficiente angular. Onde a reta cortar o y é o coeficiente linear. E onde a reta cortar o x é o zero da função. Beleza? Tranquilo? Vamos agora trabalhar a parte de função decrescente. Dando continuidade aqui, pessoal, vamos trabalhar agora a reta decrescente, ok? Lembramos aí que o gráfico ele é uma reta, novamente, e que essa reta, nesse caso agora, vai ser ela decrescente. Veja que eu estou olhando a reta da esquerda para a direita. E ela está vindo de cima para baixo. Vamos fazer o seguinte, eu coloquei aqui cortando o eixo y no 2 e o eixo x ela corta no 1, certo? Vamos achar a lei que define essa função para ver se realmente o A é negativo. Porque quando a reta é decrescente, o A tem que ser o quê? Ó, negativo, menor do que zero. Quais as informações que eu tenho aqui? Vamos lá. Ó. Eu sei que o B é 2, porque eu tinha falado para vocês que o B, que é o coeficiente linear, certo? É onde ele é justamente onde a reta corta o eixo y, ok? Então já sei que o B dessa função é 2. Lembre que a função é y igual a x mais b. Segunda coisa,
eu tenho o par ordenado 1 e 0, ou seja, o zero da função. Porque onde cortar o eixo x, no caso do 1, o y ele é 0. O que é que eu vou fazer? Eu tenho o x sendo 1, o y sendo 0, o b sendo 2, aí eu vou e determino o a. Simples assim. Então vai ficar, o x é 1, então vai ficar a vezes 1, mais o b. Só que o b eu tenho, pessoal, ele é 2. Então, mais 2. Isso vai ser igual ao y, só que esse meu y é quanto? 0. Daí teremos o seguinte, ó. A vezes 1, pessoal, é a, ok? E o 2 que está positivo vai negativo para o outro lado. Porém, a forma mais correta de se afirmar isso é dizer que eu vou somar menos 2 a ambos os lados, tá certo? Então aqui eu tenho, né, que o a ele é menos 2. Então qual a lei que define essa função? Y igual, o a não é menos 2? Então vai ficar menos 2x mais o b, né? Ó, o a é menos 2, então menos 2x mais o b. O b é quanto, ó? 2 também. Então a lei que define a minha função, ela é y igual a menos 2x mais 2. Veja que de fato ela é decrescente, porque o a ele é o quê, ó? Negativo. E lembre que eu coloquei um alfa aqui para lembrar que a tangente desse ângulo, certo? É o coeficiente angular. Veja que o a é menos 2, né? Então eu já sei que a tangente de alfa vai ser quanto? Menos 2. Porque a tangente de alfa é justamente o a da função, que é o coeficiente angular da reta. Então nós fizemos aqui o seguinte, trabalhamos, né, com você a parte de gráficos, e sabemos agora que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, sabemos que toda reta ela pode ser crescente ou decrescente, se o a for positivo, o coeficiente angular, ela é crescente, se o a for negativo, ela é decrescente. Sabemos que o b é o ponto em que a reta corta o eixo y, que onde a reta cortar o x, eu tenho o zero da função, e que a tangente do ângulo entre a reta e o eixo x, certo? Vai ser justamente o coeficiente angular da reta, ok? Outra coisa, veja que esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Então você vai ter aí no segundo quadrante lá do ciclo, né? Esse ângulo, certo? Dando explanando um pouco mais sobre a ideia de coeficiente angular, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula sobre gráfico de uma função afim. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.